Olá, queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui nessa sexta-feira para mais uma transmissão do nosso estudo da carta de João. Estamos aguardando mais os 2 minutinhos enquanto os nossos irmãos chegam. Queridos irmãos, bem diz o Salmo 1, bem-aventurado, feliz o homem, a mulher, o jovem, que não anda no conselho dos ímpios, antes o seu prazer está na lei do Senhor, está na palavra do Senhor, e nessa palavra medita de dia e de noite. Para meditar nessa palavra, dioturnamente a gente precisa conhecê-la. Eu, você, como diz o profeta, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Redimir o nosso tempo, aproveitar as oportunidades que Deus nos tem dado. E nós estamos aqui com o propósito de estudar, conhecer um pouco mais a mensagem do apóstolo João na sua carta. E o Salmo 1 continua com as bem-aventuranças, as felicidades daqueles que meditam na palavra do Senhor. Compara como aquela árvore plantada junto às correntes das águas. As suas folhas nunca murcham, as suas folhas não sofrem, as suas folhas não desidratam, e essa árvore sempre viçosa, sempre viva, dá o seu fruto na estação própria. E tem uma frasezinha mágica que todo crente gosta dela, estou falando mágica entre aspas, né? Uma promessa, na verdade é uma promessa rica da parte de Deus. Tudo que ele fizer prosperará. Tudo que esse justo, né? Esse homem, essa mulher, esse jovem faz, prosperará. Como o nosso povo ama a prosperidade, gosta dessa teologia da prosperidade. Deus tem as suas formas de nos abençoar na nossa jornada por esse mundo, né? Mas essa é uma palavrinha que cativa. Então, nós estamos aqui querendo nos enquadrar nessa felicidade, de meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. Então, estamos aqui dando as boas-vindas a todos vocês que nos ouvem, aqueles que poderão sintonizar no YouTube esta mensagem. Que Deus te abençoe, que o Senhor te enriqueça a cada dia. E nós vamos já direto no nosso estudo.
Temos uma palavra introdutória na última lição, que na verdade foi a primeira, né? Hoje é o nosso segundo estudo e nós estamos aqui com os versículos 5 a 10 no primeiro capítulo, que diz qual é a mensagem do nosso apóstolo do amor. E esta, agora sim, e essa é a mensagem que nele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Bom, queridos, a palavra grande, a palavra que vai repetir o tempo todo, que aparece aqui, é a palavra comunhão. Mas comunhão é uma mensagem que depende de muita coisa aqui nas palavras do nosso querido apóstolo João. Ele vai falar aqui, meus irmãos, as bases da nossa, as condições e base da nossa comunhão. Então, comunhão é uma palavra que nós usamos muito, né? Uma palavra muito rica, faz parte do nosso vocabulário diário. Né? Todos os dias a gente está falando em comunhão, todo dia pregamos comunhão, e todos os dias alguma coisa que diz respeito à comunhão nos envolve. Né? Seja no nível da família, de amigos, da nossa parentela, seja no nível da igreja, no ambiente da igreja, a gente está sempre reprisando a palavra comunhão. Por quê? Comunhão é uma das marcas da vida cristã, é uma característica do cristianismo, é a comunhão. Não existe cristianismo isolado. Não existe cristianismo sem comunhão. Então nós podemos dizer que somos uma família feliz, uma família que tem laços fortes, que tem laços firmes. E não é possível a gente ter uma vida cristã sem comunhão. Mas só quando João fala aqui sobre comunhão, ele está falando em comunhão em duas vertentes. Uma é comunhão com Deus. Aí eu te pergunto, mas é possível o ser humano ter comunhão com Deus? Esse ser humano, Deus, esse ser tão infinito, tão puro, tão resplandecente, revestido de glória, de formosura, de majestade, esse Deus tão sublime. Então, uma pergunta que a gente faz aqui: é possível o ser humano, é possível todos nós em Cristo ter comunhão com esse Deus, mesmo em Cristo Jesus, a nossa fé? Seria possível ser tão puro, tão sublime? Mas tem a outra pergunta também, é o outro lado da questão, o outro lado da moeda. Mas é também possível a gente ter comunhão com o ser humano tão cheio de falha, de defeitos? É possível nós termos comunhão com este ser humano, às vezes tão desprezível? Tá? Bom, as exigências morais do Evangelho vão nos colocar numa posição que é possível tanto você ter comunhão com um, como é possível você ter comunhão com o outro. E não apenas é possível, mas é uma comunhão que nós devemos buscar constantemente. Então veja só o que dizem os versículos 5 e 6, destacando aqui, né, esses dois primeiros versos que nós lemos. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido, que nós ouvimos e nós vos anunciamos, é esta. Qual é a mensagem? Deus é
luz. Agora coloca a luz nisso. Coloca luminosidade nisso. Coloca resplendor nisso. Deus é luz. E que luz magnífica é usada para descrever esse Deus. E não há nele trevas nenhuma. Deus não há sombra, Deus não há obscuridade nenhuma. Tão intenso é o seu brilho, tão intenso é a sua glória. E aí vem a conclusão dele, né? E se dissermos que temos comunhão com ele e nós andamos nas trevas, mentimos e nós não praticamos a verdade. Muito bem, queridos. A grande exigência moral do Evangelho, aqui nesse ponto, é santidade. Nós não podemos ter comunhão com Deus se nós não tivermos uma vida de santidade, uma vida de limpeza, uma vida pura, uma vida lavada no sangue de Jesus, uma vida transformada pelo poder do Espírito Santo. A religiosidade não pode nos colocar na presença de Deus. Só uma vida transformada pelo poder do Espírito Santo e lavada com o sangue precioso de Jesus. Então não há comunhão com Deus sem santidade. Então o texto que traduz Deus como luz e não como trevas é uma das belas metáforas que nós encontramos na Bíblia. Que linda metáfora! Deus é luz. Só para a gente ter uma ideia, queridos, do que o apóstolo João está falando, está descrevendo. Hoje nós vivemos nessa época que a Terra, o planeta Terra está todo iluminado, né? Quase que não há ponto obscuro nesse planeta Terra. Você é capaz de contemplar o sol ao meio-dia a olhos nus? Você é capaz de olhar para o sol e ficar admirando a beleza do sol sem nada entre você e o sol? Certamente não. Tem uma estrela que foi descoberta chamada estrela Sirius. Então, um astrônomo que descobriu essa estrela, ele afirmou que a estrela Sirius o brilho da estrela Sirius é 50 vezes mais intenso do que o brilho do sol. Então, pare e pense. Se nós não podemos, a olho nu, contemplar o sol ao meio-dia, como seria então nós, perto da estrela Sirius, olhar para ela e ver a intensidade da sua luz? Só que depois, astrônomos corrigiram que a estrela Sirius não é 50 vezes, a luz dela não é 50 vezes mais intensa do que a luz do sol, mas que ela seria aproximadamente 200 vezes mais intensa do que a luz do sol. Seria possível alguém olhar para essa estrela e contemplar a intensidade do seu brilho, do seu reflexo? Bom, então eu paro agora para colocar o texto diante de todos nós e contemplar a glória de Deus, o esplendor, a intensidade do brilho, do rosto, da face, da presença do nosso Deus. Seria possível? A nossa retina derreteria diante da intensidade do brilho da estrela Sirius. E contemplarmos o brilho da glória de Deus. Então Deus é luz. E que luz é esse Deus? E é com ele que o texto nos desafia a ter comunhão. É possível? É. Por quê? Porque o Evangelho tem uma exigência moral. Qual é a exigência moral do Evangelho para que nós possamos ter comunhão com o nosso Deus? Ele vai dizer santidade. Só a santidade, o Espírito de santidade poderá nos colocar na presença deste Deus maravilhoso. 1 Timóteo, quando Paulo escreve a Timóteo, Paulo vai dizer: o único que possui imortalidade, falando sobre Deus, que habita em luz inacessível, uma luz que não está ao alcance do homem. Que luz é essa? Que glória é essa?
Que resplendor é essa? Que quadro magnífico é este? Que a gente descreve de forma assim tão pobre. Deus é luz. E às vezes nós passamos direto e não paramos para pensar na qualidade, nos atributos que esta luz possui. Então, queridos, essa luz que é inacessível para mim, é inacessível para você. Os nossos olhos não podem contemplar o resplendor fulgurante da presença de Deus, e aí ninguém poderia realmente se aproximar. Mas mesmo que seja de uma forma muito espiritual, mas que dá para aquecer a alma, dá para aquecer o coração, porque a luz tem calor, não é? Digamos nós aqui, é o calor que às vezes a gente tem passado, e que o verão já está aí, o verão está nas portas, né? O calor que nos aguarda no verão. A luz tem um poder para aquecer muito grande. Então, mesmo que a gente não vê a intensidade, não poderíamos ver a intensidade do resplendor de Deus, nosso coração pode ser tocado um pouco por esse raio e trazer um pouco de calor. Porque o texto diz que habita na luz inacessível ao quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. Jamais viu, nem é capaz de ver. Quem escreve isso é Paulo, lá em 1 Timóteo, no capítulo 6, versículo 16. Então, queridos, nós só podemos ter comunhão com Deus se andarmos na luz. Aí vem Jesus e diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Bendito seja o Senhor Jesus. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Bendito aquele que veio, assumiu a nossa forma, nossas limitações, sentindo fome, sede, cansaço, sentindo dores, angústia. Ó, imagina a cena da cruz. Mas bendito seja o Senhor que veio para ser a luz que resplandece nas trevas. Então, se nós andarmos na luz que é Cristo e formos iluminados pela palavra, por essa palavra, se nós formos iluminados pelo Espírito Santo de Deus, queridos, nós vamos suprir esta exigência moral do Evangelho, que é santidade. De repente alguém vai olhar para você e vai dizer assim: olha, estou olhando para o seu rosto, você tem alguma coisa diferente no seu rosto, tem um brilho nos seus olhos, tem uma graciosidade nas suas expressões, tem uma sublimidade, tem alguma coisa, tem um cheiro de Deus na sua vida. Que é isso? Comunhão com esse Deus, né? A presença desse Deus que nos envolve. Então, queridos, para exemplificar pureza, beleza, não existe metáfora melhor do que a metáfora da luz. Vou trazer mais alguns versículos aqui para os irmãos, só para os irmãos terem ideia do que o nosso querido apóstolo João, o apóstolo do amor, está falando. Segundo Tessalonicenses 2,13, Paulo diz: porque Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação do Espírito. Então, é o Espírito Santo que nos santifica. E uma vez santificados, nós podemos colocar na presença desse Deus, invocar a presença dele. Salmo 27:1, o Senhor é a minha luz. O Senhor, esse Deus que Israel sempre esperou nele, né? O Deus que nós sempre esperamos nele, ele é a nossa luz, e por isso não estamos em trevas. Malaquias capítulo 4, versículo 2 também diz: mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Glória a Deus. E nasceu, né? Esse sol nasceu, tem 2000 anos que esse sol resplandece sobre a redondeza da terra, ou na linguagem dos nossos irmãos antigos, nos 4 cantos da terra, nos 4 pontos cardeais, tempo todo, nas 4 estações do ano. Jesus, 24 horas por dia,
resplandece pelas redondezas da terra. E Romanos 13, versículo 12, tem uma expressão também interessante para a gente trazer nessa reflexão. Até uma palavra assim meio romântica, uma palavra meio poética, quando fala assim: vai alta noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. A noite acabou, o dia raiou, nós não temos nada com as trevas, o que é das trevas pertence às trevas, nós abandonamos muito tempo. Hoje nós abraçamos a luz, abraçamos as armas da luz. Hoje nós abraçamos uma nova vida, um novo estilo de vida que não tem nada a ver com a vida passada. E aí eu pergunto, queridos, é possível? É possível é possível a minha irmã, é possível meu irmão repelir a santidade? Não, eu não quero a santidade, eu não quero compromisso com a santidade. Se nós não quisermos, queridos, nos revestir de santidade, nós estamos nos distanciando da presença de Deus e voltando às trevas. Porque só é possível, nas palavras de João, essa mensagem ouvida, essa mensagem proclamada, divulgada. O propósito dessa mensagem é pegar todos que estão nas trevas e trazer para a luz. Não é desmotivar você de viver na luz e voltar para as trevas. Isso aqui é uma palavra motivadora para todos nós. Tá? Trevas foi o nosso passado distante, sem Jesus, sem Deus, sem esperança, sem salvação. Então, meus irmãos, para que a gente saia da escuridão e venha para a luz, é uma mudança assim radical. Mas é isso que Deus faz. Deus faz uma cirurgia radical na alma do ser humano, para que ele tenha repúdio, para que ele tenha nojo, para que ele se distancie cada vez mais do tempo que ele viveu na escuridão, do tempo que ele viveu nas trevas. Não é? Então hoje não há espaço para mentira, hoje não há espaço para engano, hoje não há espaço para o pecado. Então uma vida de plena comunhão com Deus é o céu na terra, não é? Com certeza é o céu na terra, como disse o poeta que disse assim: ah, se encontrasse comigo a tua mão direita, meu céu seria um duplo céu na terra do Emanuel. Essa terra onde o Emanuel, Deus presente conosco, pisou, andou, onde ele se faz presente. Se encontrasse comigo a mão direita de Deus, se estivesse a mão direita de Deus, o meu céu seria um duplo céu nesta terra do Emanuel. Tá? Deus conosco, Deus presente, essa comunhão que a gente vai ter com Ele. Bom, a verdade é que essa presença de Deus, essa comunhão com o Senhor, vai fazer a nossa alma extravasar de quê? De alegria, de felicidade, de regozijo, de esperança, de fé, como diz Paulo lá em Filipenses 4, versículo 4, alegrai-vos do Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos do Senhor. Essa presença sublime de Deus, queridos, tem que espancar todo o sentimento de depressão, né? Dissipar todo o sentimento de depressão, trazer cura para a alma, trazer esperança para a alma, levantar a nossa cabeça, porque a nossa redenção se aproxima cada vez mais de nós. Então, comunhão com Deus é também comunhão com os nossos irmãos. Né? E aqui, quando a gente fala de comunhão, a gente está falando de relacionamento sincero, relacionamento verdadeiro, relacionamento transparente, né? Onde a gente não vai colocar nuvens para obscurecer as coisas. Elas são todas claras porque são dentro da luz. Então, Deus define na palavra dele a igreja como corpo vivo. Como corpo vivo, queridos,
Todos nós somos interdependentes. Se eu tirar o dedo, se eu tirar a mão, o braço, o pé desse corpo, ele vai morrer. Não vai receber vida. O sangue não vai fluir. Não é? Meus dedos estão vivos aqui porque eles estão conectados com o corpo, estão sendo alimentados. Tem veia, tem sangue, tem coração batendo, está pulsando, está lançando sangue para todo o corpo. Da mesma forma que eles que não podem decepar um membro, extrair esse membro e jogar para o outro lado, ele não pode viver, porque está fora do corpo. Assim somos nós. Nós não podemos viver um cristianismo isolado, distanciado. Não vai me dizer, eu já ouvi, você também já ouviu, que tem crente que vive a sua vida cristã dentro de casa sozinho, por onde ele anda. Isso não é verdadeiro. Isso não é cristianismo. Isso nunca foi cristianismo. Porque cristianismo se traduz com a palavra comunhão. Então, o correto não sou eu distanciar dos meus irmãos, mas pelo contrário, me aproximar, chegar para você e dizer assim: meu irmão, me abrace, fica perto de mim, não me abandone, não se distancie de mim, eu preciso de você. Você será bênção na minha vida, você será muito útil para mim. Tá? Juntos eu posso crescer mais ainda, posso me fortalecer mais ainda. Então não tem cristianismo distante do outro. Uma outra base que é da nossa comunhão, queridos, e dessa exigência moral do Evangelho, é apresentar Jesus como o expiador, a possibilidade de expiação e de advocacia da nossa vida. Jesus veio para expiar os meus pecados e Jesus veio para exercer essa missão de advogado nosso, não é? Ele está à direita de Deus advogando a nossa causa. Então, todas as vezes que Satanás comparecer diante de Deus para te acusar, Jesus está lá para advogar a sua causa, só mostrando as marcas dos cravos das suas mãos para Deus. Diz: Deus pode abençoar porque eu paguei o preço, né? Eu rasguei a cédula que condenava, que eu reprovava, eu paguei o preço da redenção. Então, queridos, a obra expiatória de Cristo é uma exigência da moralidade do cristianismo para que nos pudesse colocar face a face com Deus. Onde está isso? Versículo 7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, queridos, Jesus veio para satisfazer a moralidade da lei, para cumprir isso. E porque Jesus cumpriu, hoje, o sacrifício dele, sangue derramado, pode nos purificar de todo o pecado. Não é desse nem daquele pecado, mas de todo o pecado. Seja o pecado aos nossos olhos mais simples, com a menor consequência, ou seja o pecado mais grave, que tem as piores consequências, os piores resultados. Jesus veio para nos purificar de todo pecado, pecado passado, o pecado presente, pecado futuro. Todos os nossos pecados são perdoados. Somos purificados de todo o nosso pecado. Não há um pecado que o sangue de Jesus não possa alcançar, que a graça de Deus não possa alcançar. Porque se o sacrifício de Jesus não alcançasse todos os nossos pecados, nós estaríamos nas trevas da mesma forma, porque basta um deles para colocar o homem distante de Deus. Então, meus queridos, porque Jesus pagou o preço, porque Jesus disse: está consumado. Tudo que precisava ser feito para que o homem fosse salvo, ele disse: eu fiz. Tudo eu fiz. Significa, não há necessidade do ser humano
fazer mais nada. Jesus fez tudo. Eu não preciso fazer boas obras, eu não preciso tentar agradar a Deus para ver se eu coloco um pontinho lá em cima. Nada disso, queridos. Tudo é graça de Deus, tudo são os méritos de Cristo. Nós não temos mérito. E não pense, ninguém, que fazendo isso ou fazendo aquilo, vai conseguir alcançar algum mérito diante de Deus. Ser humano, nem de longe, é possível alcançar esse mérito. Os méritos são de Jesus. São de Jesus. Esmolas e qualquer coisa mais jamais irão acreditar algum ponto para nós diante de Deus. E aí, meus irmãos, não existe comunhão sem salvação e não existe salvação sem santificação, né? 3 palavrinhas que a gente já pode colocar junto. Mas como Jesus pagou o preço da nossa salvação, 1 Coríntios 1,9 diz: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo. Pronto, queridos, está fechada a questão. Está fechado. Deus é fiel. Deus é fiel ao sacrifício da cruz. Deus é fiel à obra que Jesus realizou na cruz. Deus não vai invalidar essa obra. Aquela pessoa foi um estuprador, foi um bandido, assaltante de banco, mas caiu aos pés da cruz, confessando os seus pecados. Deus não vai adular o sacrifício da cruz só porque o caboclo era um assaltante de banco, matou muitos pais de família, ou de repente teve o pior passado, mais pregresso possível, era um estuprador. Mas caiu aos pés da cruz, reconheceu os pecados, se arrependeu, pediu perdão a Deus, bateu no peito como fariseu: Deus tenha misericórdia de mim, pecador. Ou disse como ladrão penitente: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Pode ser, queridos, a pior prostituta desse mundo, aquela mais nojenta, mais horripilante, se cai de joelho aos pés do Senhor e diga: Senhor, receba a minha vida, perdoa os meus pecados, dá-me uma nova vida, salva-me, liberta-me. Queridos, há poder na mensagem da cruz para o maior pecador. Paulo até se julgou um desses pecadores, porque ele disse: eu persegui a igreja, eu persegui os santos, eu matei os santos, eu coloquei na cadeia os que pregavam o evangelho, eu dei minha palavra concordando com aqueles que ajudaram a matar os cristãos, eu concordei. Então, meus queridos, hoje nós temos um novo cálice, nós bebemos um novo cálice, que é o cálice abençoado e o cálice da comunhão do sangue de Cristo, e partimos o pão da comunhão. E aí, tem uma outra palavra, que seria aqui a última palavra, né, nessa discussão do nosso querido João, é que ele prova a condição da comunhão. Ele diz o seguinte: a comunhão tem uma lei. Existe uma lei por detrás da comunhão. E ele chama isso de a lei da integridade. Não é verdade? Todos nós queremos ter comunhão com pessoas que são íntegras. Dificilmente você vai colocar na sua lista de amigos pessoas que não são íntegras, pessoas que não são confiáveis, pessoas que estão nebulosas. Hoje age de uma forma, amanhã age de outra. Você não é capaz de definir a personalidade dessa pessoa. Da mesma hora que se mostra uma pessoa amiga, mostra-se uma pessoa traidora. Então você não vai colocar nunca
uma pessoa dessa no seu rol de amizade. Não é? Nós jamais faríamos isso. Então, queridos, a condição de a comunhão, uma das exigências da comunhão é traduzida como a lei da integridade. Então, por detrás de todo o propósito de comunhão, dentro de casa, com os amigos, na igreja, vai dizer assim: eu quero saber se você é uma pessoa íntegra, eu quero saber se você é uma pessoa reta, eu quero saber se você é uma pessoa confiável, eu quero saber se você não vai me decepcionar. E enquanto nós confiamos nas pessoas, essa pessoa faz parte do rol de amigos nossos. Como é que ele descreve isso? Nos outros versículos, né? 8, 9 e 10. Ele vai dizer assim: se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus purifica todo pecado. Isso aqui nós já lemos, né? Agora vem o versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Aí você pergunta: e aí, pastor? E aí? Tá? Porque se nós temos pecados, se nós temos essas imperfeições, como que a gente pode ser íntegro? Como nós podemos ser confiáveis, né? Se nós pecamos. Quando João escreve essas palavras, queridos, ele não está falando aqui na perfeição impecável. Não está falando isso, não é? Que nós temos que ser pessoas íntegras a ponto de não cometermos deslize nenhum. Não está falando isso. Nós reconhecemos que somos pecadores, mas o nosso pecado não compromete a nossa integridade, o nosso pecado não compromete a nossa moral, o nosso pecado não compromete os nossos relacionamentos. Temos as nossas falhas, temos os nossos defeitos, mas às vezes os seus olhos são tão bons que quando olha para o seu irmão, quando olha para a sua irmã, você só vê qualidade nessa irmã, você só vê virtude nesse irmão. Às vezes os nossos olhos são ungidos, e quando alguém fala assim: olha, fulano de tal tem defeito, assim, não, eu acho que você está equivocado. Eu nunca consegui ver o que você está vendo, eu nunca consegui ver. Então, queridos, uma coisa é alguém reconhecer que é pecador, e todas as vezes que nós oramos, a gente confessa isso para Deus, e nós não nos enfeitamos, não enfeitamos as penas do pavão. Nós somos transparentes, reconhecemos que nós pecamos por pensamentos, às vezes a gente peca por palavra, né? Abusa das palavras, às vezes nossos gestos também não são bons, entristecemos alguns irmãos, a gente vai lá, abraça, pede perdão, diz: irmão, eu não quero manchar, eu não quero enfraquecer os nossos laços de comunhão, não quero enfraquecer a nossa imagem, então me perdoa, não é? Eu pensei mal de você, eu falei mal de você, ou de repente eu fiz algo que entristeceu o seu coração. Então, nesse sentido, nós temos pecado. Tá? Nós não somos pecadores no sentido de vivermos na escuridão, distante de Jesus, naquele tempo que a gente não queria nada com Deus. Se a gente olhar esse texto aqui, queridos, se nós olharmos esse texto aqui, você vai ver duas coisas diferentes. Uma é escabrosa, né? Uma é o retrato que a gente não quer ver em ninguém, né? Nem gostaria de ver, mas é o que você mais vê nesse mundo sem Deus. Quando ele fala aqui, ó, trevas, mentira, pecado, engano, quando ele fala e vai repetindo, não é? Essas palavras aqui vai repetindo.
Então, aqui é o retrato de um homem que não tem Deus. Agora, note o segundo grupo de palavras. Né? É nesse segundo grupo de palavras que nós estamos, mas apesar de nós estarmos nesse segundo grupo de palavras, deixa eu te dizer uma coisa. Nós não somos tão bonitinhos como imaginamos. Apesar de nós estarmos nesse grupo de palavras. Qual é o segundo grupo de palavras sendo aqui? Comunhão, verdade, luz, purificação, confissão, fidelidade, justiça, purificação. Olha aí, confissão, purificação. Olha esse segundo grupo de palavras. Tá? Mas esse segundo grupo de palavras, onde nós estamos inseridos, apesar de nós estarmos inseridos nele, tem aqui confissão, purificação, porque nós reconhecemos quando nós falhamos. E quando alguém falha com você, confessa e pede perdão, eu acho que você olha para ele e diz, tá bom, você merece mais um voto de credibilidade. Eu vou continuar confiando em você, eu vou continuar investindo em você, eu vou continuar caminhando, eu vou continuar acreditando que realmente você é confiável. Não é verdade? Não é isso que acontece conosco? Então, queridos, se o segundo grupo, o primeiro grupo de palavras afeta o nosso corpo negativamente, afeta a nossa mente. Coisa horrorosa é a mente de um homem sem Cristo. Você já notou a fala de um homem sem Cristo? Só fala besteira. Você tem que falar pouco, né? Se você contar uma piada, por mais inocente que seja essa piada, perto de um pecador, ele vem com 50 que machuca os seus ouvidos. Então o pecado afeta a mente, o pecado afeta os sentimentos, né? É ódio, é violência, é amargura, a pessoa vingança. Essa é a alma doente das pessoas que estão naquele primeiro grupo de palavras. Trevas, mentira, engano, toda forma de pecado. E afeta também o corpo dessas pessoas. Tá? Afeta o corpo porque o seu corpo acaba sendo instrumento para o pecado. É diferente desse segundo grupo que santifica a nossa mente. De repente você tem pensamentos novos, você tem sentimentos novos e o seu corpo é consagrado para questões que honram a Deus, que louvam a Deus, que exaltam esse Deus, que honram Deus que está na nossa vida. Muito bem, queridos. Integridade é uma exigência da comunhão e prova que nós vivemos nesse ambiente agradável de comunhão. Tá? Então, qual é o ABC do cristianismo? É salvação, santificação e comunhão. Esse é o ABC. Salvação, santificação e aí as portas estão abertas para uma comunhão. Muito bem, mas infelizmente você vai ver que muita gente que diz estar na luz, na verdade não tem nada a ver com a luz. Né? Tudo que ele faz tem cheiro de pecado, tem cheiro de rebeldia, tem cheiro de transgressão. É uma história, infelizmente, comum de tantas pessoas que testemunham ter recebido Jesus como Salvador, mas não tem nada a ver, cheiro de Jesus não existe na sua vida. Fala palavrões, mentem descaradamente, dão cano nos outras pessoas, continua com seus ídolos, com a sua idolatria, com seus pecados extravagantes, continua com seus vícios. Que luz é essa, queridos? Que luz é essa? Que não há mudança, não há diferença. Colocar essa pessoa
com um ímpio que nunca ouviu falar de Jesus, mas já ouviu que é nada com Jesus, é a mesma coisa. Tudo que outro faz, ele faz também. Jesus, na confissão dessas pessoas, é apenas uma filosofia, só isso, mais nada, tem nada. Eles fazem o que gostam de fazer, eles fazem o que acham que deve fazer, não tem compromisso com Cristo, não tem compromisso com o reino de Deus, não tem compromisso com a palavra de Deus, não tem compromisso. Tá? Basta olhar, isso é visível, isso é notório, não é nem questão de julgar as pessoas, mas de você olhar o testemunho péssimo que elas dão, de pessoas que na verdade não encontram com Cristo Jesus. Ao contrário desses, quem teve uma vida marcada pelo poder de Deus, pela presença de Deus e vive na luz, queridos, a mente dessas pessoas é outra, o coração dessas pessoas é outro e a fala também é outra. Quando elas dizem não, é não e ponto final, acabou, não se fala mais nisto, não se fala de forma alguma mais nisso. E se falar de forma diferente e dizer que está na luz, aí está colocando Deus como mentiroso, que é uma blasfêmia, né? É uma blasfêmia. Uma pessoa atolada no pecado até o pescoço, comprometido com o pecado em todas as áreas da vida, e não tem intenção de mudar, quer continuar desse jeito. E depois vai dizer que tem comunhão com Deus, que está na luz, que não tem pecado, esses pecados grosseiros, extravagantes. Aí, o nosso querido apóstolo do amor está dizendo, essas pessoas estariam dizendo que Deus é mentiroso, o que seria um ato blasfemo, né? Blasfemar contra Deus. Bom, queridos, eu quero terminar aqui lendo o Salmo 14, que mostra quando uma pessoa está distante de Deus, como essa pessoa está distante de Deus. É o Salmo 14. O Salmo 14 é um salmo que muitos cristãos, os falsos cristãos, que não tem nada de Cristo, não tem nada de Deus, não tem compromisso nenhum, é um salmo que precisava ler e meditar. Como diz o Salmo 14? O que é que diz? Aqui para encerrar, tá? Se encerrar a nossa palavra. Depois eu vou dar uma olhadinha aqui, se é que eu vou conseguir visualizar a mensagem que vocês estão colocando aqui no notebook, no nosso site. Vou dar uma olhadinha, só vou ler esse salmo aqui, não vou ler o salmo todo, é pequenininho, mas eu não vou ler todo não, só tem 7 versículos e eu não vou ler os 7. Diz o insensato, olha a insensatez, né? Essas pessoas que andam nas trevas, depois diz que tem Deus. Vive no pecado, depois diz que tem Deus. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Aqui pelo menos eles são sinceros. Eles dizem, Deus não existe. Corrompem-se, praticam abominação, não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busca Deus. Mas o que é que Deus vê? Todos se extraviaram, juntamente se corromperam, não há quem faça o bem, não há um sequer. Acaso não entendem todos os obreiros, esses obreiros da iniquidade? Então, quer dizer, é um salmo pesado, né? Mas graças a Deus, Cristo veio ao mundo, o Espírito Santo veio para nos convencer, fez uma obra linda, maravilhosa na nossa alma, mudou as avessas da nossa vida, e a gente hoje testemunha assim, com muita alegria, tem uma alma grata a Deus, dizer obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, por essa nova vida, pela luz que me envolve, a luz da tua graça, a luz do teu amor, a luz da tua palavra, porque essa palavra nos ilumina. Temos luz pelo lado de fora, que eles temos luz pelo lado de dentro. Por isso, a gente pode ter comunhão com Deus. E aí, meus irmãos, nós encerramos o capítulo 1. Bom, meus queridos, maravilha, bênção de Deus está com vocês aqui
hoje. Tá? Mais uma meditação. Até sexta-feira. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua jornada por este mundo de Deus. Mas um mundo também de trevas e de pecado. Senhor te guarde. Grande abraço. Foi uma alegria. Deus te abençoe ricamente.